Durante séculos, uma pergunta tem obcecado historiadores, arqueólogos e crentes igualmente. Onde jaz o rei David? Um enigma que une a fé, a história e a ciência. Uma busca que nos leva ao coração de Jerusalém. Desde a antiguidade, o túmulo de David tem sido um imã para caçadores de tesouros e conquistadores, atraídos por lendas de riquezas inimagináveis. O historiador Flávio Joséfo relata as tentativas fracassadas de João Hircano e Herodes o Grande de saqueá-lo. Mas o túmulo, obstinado, ainda guarda seus segredos. Hoje, milhares visitam o Monte Sião, acreditando que o rei descansa ali. Mas este é o verdadeiro local? Textos antigos, como os livros dos reis e Neemias, apontam para a cidade de David como seu sepulcro original. Uma localização perdida no tempo, enterrada sob camadas de história. Em 1867, um homem chamado Charles Warren mudou tudo. Redescobriu a antiga cidade de David, desafiando séculos de crenças. O túmulo do rei David, um quebra-cabeça que pode já estar resolvido. Um passeio por lendas, ruínas e a memória de um rei cujo eco ressoa até hoje. Mas a importância de David vai muito além de seu túmulo. Para judeus, cristãos e muçulmanos, sua figura é fundamental. É o rei, o profeta, o ancestral do Messias. O túmulo seria de especial interesse para os cristãos que relacionam o Salmo 16:10 com o discurso de Pedro, em Atos 2. Seu legado transcende a religião. Seus salmos inspiraram Dante e Shakespeare. Sua vida, cheia de triunfos e erros, ressoa na música, do Hallelujah de Leonard Cohen a inúmeras melodias. De pastor a rei, de músico a guerreiro, de juiz justo a pecador. David é o arquétipo do herói imperfeito. Sua história moldou a filosofia política, inspirou líderes como Napoleão e moldou personagens como Hamlet. Encontrar seu túmulo seria uma descoberta monumental. Além da fé, seria uma ponte para uma figura cujo impacto cultural abrange 3 milênios. Mesmo em nosso mundo secular, David perdura. Sua estátua, esculpida por Michelangelo, é um símbolo da força humana. Os líderes invocam sua sabedoria. O túmulo do rei Davi, um mistério envolto em pedra e tempo, carrega um significado que transcende fronteiras e crenças. Será possível que já tenha sido descoberto e que esteja ali mesmo sendo ignorado por todos? Para entender a busca pelo túmulo de David, primeiro devemos entender como a morte era entendida no antigo Israel. A Bíblia nos oferece relatos valiosos sobre os enterros da época, revelando muito mais do que simples costumes. O primeiro enterro descrito em detalhes é o de Sara, esposa de Abraão, em Gênesis 23. Abraão negocia a compra da caverna de Macpela, estabelecendo assim uma prática fundamental, a criação de um local de sepultamento familiar. Embora a Bíblia nem sempre detalhe cada passo, sabemos que o preparo do corpo era um ritual sagrado. O corpo era lavado, ungido com óleos aromáticos como a mirra e envolto em um sudário de linho. Um ato de honra, purificação e preparação para o além. Mas havia algo mais. Uma profunda conexão entre a vida, a morte e a santidade. No antigo Israel, havia um conceito-chave, a impureza ritual, tum'á, associada à morte. Não era uma questão de sujeira física, mas de uma alteração da ordem sagrada. Números 19 deixa claro: o contato com um cadáver gerava-lhe a forma mais grave de impureza. A pessoa impura devia ser isolada e submetida a um complexo ritual de purificação, utilizando as cinzas de uma novilha vermelha. Este ritual não era um castigo, mas uma forma de restaurar o equilíbrio, de proteger a santidade da comunidade. As cidades eram espaços de vida, de presença divina. Os cemitérios, os curtidores, os locais de execução e os resíduos eram exilados para fora das muralhas. Até mesmo criminosos executados mereciam um enterro rápido. Atrasá-lo era uma desonra, tanto para os falecidos quanto para a terra. Já que mesmo estes conservam o Tselem Elohim, a imagem de Deus, assim como se expulsa da idolatria, morte moral, coloca-se em quarentena a morte física. Ambas as ações protegem a santidade comunal.
A arqueologia nos oferece uma janela única para o passado. Com ela, tentamos entender o que aconteceu a partir do material que restou, contrastando os textos antigos com a evidência física. Mas no caso de Jerusalém, e antes do século VIII a.C., a evidência de enterros é surpreendentemente escassa. Os primeiros túmulos escavados na rocha da região são cananeus, de mais de 5.000 anos atrás. Mas então, um silêncio de quase um milênio. Este costume ressurge no século VIII a.C., mas não mais com os cananeus, mas com um povo diferente, os israelitas. Hoje, se caminharmos pelo Vale do Cédron, ainda podemos ver alguns vestígios, testemunhas silenciosas daquela época. Os túmulos escavados na rocha de Silwan e o monumento da filha do faraó. Inscrições hebraicas, já desbotadas, nos falam de um mundo onde a impureza da morte moldava a paisagem e onde a santidade exigia distância. A maioria dos antigos israelitas era enterrada em túmulos simples. Quanto mais pobre a pessoa, menos rastro arqueológico, o que torna ainda mais difícil de localizar. Mas as famílias mais ricas, elas sim deixaram sua marca. No antigo Israel, a terra fértil era um tesouro. Ela era reservada para a agricultura, não para os mortos. Por isso, muitos enterros eram realizados em áreas rochosas, íngremes, lugares menos adequados para o cultivo. E, claro, as leis de pureza bíblicas exigiam que os enterros fossem realizados fora das muralhas de Jerusalém. Os túmulos mais elaborados do período do Primeiro Templo, dos séculos 8 e 7 a.C., encontram-se precisamente nessas áreas periféricas. Os moradores ricos encomendavam cavernas funerárias escavadas na rocha, autênticos mausoléus familiares usados por gerações. Esses túmulos, esculpidos com maestria, eram um símbolo de status, um reflexo do poder e da riqueza da elite. Ketef Hinnom, Saint-Étienne, a necrópole de Silwan ainda nos mostram aquela opulência denunciada pelo profeta Isaías. Um desses túmulos é especialmente significativo, o túmulo do mordomo real. Em 1870, Charles Clermont-Ganneau descobriu inscrições que revelavam a identidade de seu ocupante. Este é o sepulcro de Yahu, que está sobre a casa. Não há prata nem ouro aqui, apenas seus ossos e os ossos de sua serva com ele. Maldito seja o homem que abrir isto. Em 1979, as escavações de Gabriel Barquet em Ketef Hinnom revelaram câmaras funerárias da Idade do Ferro, centenas de restos humanos e mais de 1.000 artefatos, cerâmica, joias, objetos pessoais, um tesouro arqueológico que nos permite vislumbrar os costumes funerários da época. E David dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de David. Embora Belém, sua cidade natal, também seja conhecida como a Cidade de David, o livro de Neemias confirma que seu túmulo está dentro de Jerusalém. E ele não foi o único. Muitos de seus sucessores, reis de Judá, também foram enterrados dentro da cidade. Mas isso levanta uma questão. Qual é a razão para a exceção de enterrar esses reis dentro da cidade? O caso do rei Uzias, também conhecido como Azarias, é particularmente intrigante. Os relatos bíblicos sobre seu enterro aparentemente são contraditórios. Um livro diz que ele foi sepultado na cidade de David. Outro, que sua lepra o impediu de ser enterrado com seus ancestrais. Mas uma tábua de pedra, descoberta no século XX, lança luz sobre este mistério. Aqui foram trazidos os ossos de Uzias, não abrir. Esta inscrição sugere que os restos mortais de Uzias foram transferidos, talvez por medo da impureza ritual, ou talvez pela expansão da cidade. Mas voltando à questão original, por que enterrar os reis dentro de Jerusalém? Uma possível explicação é proteger os túmulos reais da profanação. No Antigo Oriente Próximo, a profanação de túmulos reais não era algo inédito. O profeta Amós, de fato, condena os moabitas por queimarem os ossos do rei de Edom. Talvez o mais importante, a parte sul da cidade, a mais distante do templo, estava inicialmente desabitada. É provável que tenha sido designada como um cemitério real, talvez até mesmo cercada por muros. Mas com o tempo, este cemitério real teria se saturado.
O profeta Ezequiel condena a profanação do santo nome de Deus pela casa de Israel e seus reis. Agora, eles que deixem de adorar outros deuses e levem para longe os corpos dos seus reis. Se fizerem isso, eu viverei no meio deles para sempre. Ezequiel se refere à localização dos túmulos reais dentro da cidade? Ou é uma metáfora para a idolatria? O debate continua. Possua um pedaço da história bíblica. Leve com você a bênção sacerdotal, o texto bíblico mais antigo já descoberto. Direto da cidade de Davi, cada compra de seus produtos exclusivos apoia diretamente as escavações e descobertas arqueológicas bíblicas no berço de Jerusalém. Visite store.cityofdavid.org.il e use meu código CODG1001 para obter seu desconto e ajudar a desenterrar a história bíblica.